Agora é a vez do nosso quadro queridinho, o Pergunte ao Doutor. Que tal pegar um papel e uma caneta ou até mesmo o celular postos aí para anotar as dicas e as orientações do médico? Vamos conferir. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Olá, bom dia. Está no ar mais um quadro Pergunte ao Doutor aqui no nosso Interior Acontece. Doutor Joel, bom dia mais uma vez. Obrigada aí por essa parceria que tem ajudado muita gente, tirando dúvidas. Queria saber quem o senhor trouxe. Apresenta pra gente o convidado de hoje e o que a gente vai conversar. Pois é, muito bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante importante para toda a população, que nós vamos falar de lúpus, né? E para isso nós trouxemos um colega, o Dr. Flávio Ribeiro, que é especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, que vai estar aqui nessa roda conversando um pouco com a gente sobre essa patologia. Bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Gabi. Muito obrigado aí pelo convite. Um tema tão... Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um tema tão palpitante aí, interessante, para a gente estar tentando desmistificar um pouco as dúvidas aí da população sobre o lúpus. Pois é, quando a gente fala em termos de doença, normalmente existe um fator externo que nos agride, né? Então, quando você tem dengue, tem lá o mosquito que vem e morde a gente, né? Algumas doenças a gente até herda de outras pessoas, né? Então, algumas pessoas têm diabetes e acabam na família tendo mais problemas de diabetes, mas no lúpus parece que a briga é meio que interna, né? Parece que existe um desconhecimento do organismo para ele mesmo. Explica para a gente como é que é essa história de lúpus. Exatamente. O lúpus é uma doença muito complexa, né? Do ponto de vista fenotípico, né? Da forma de apresentação, né? As pessoas podem se apresentar das mais diversas manifestações clínicas, mas a doença, na verdade, começa como uma programação genética, né? O paciente com lúpus, ele já é um paciente geneticamente predisposto a desenvolver a doença em algum determinado momento da vida dele. Ele pode desenvolver ou não a doença. E muito depende de fatores externos, como o Joel colocou, que podem ser diversos, desde determinados tipos de infecções virais, dengue é um exemplo disso, como infecção viral. Fatores hormonais estão muitas vezes está implicado no paciente com lúpus, vide a maior prevalência da doença na população, principalmente do sexo feminino, naquele período reprodutivo, muito se dá devido a questões hormonais, o estrogênio, por exemplo. Fatores emocionais, inclusive, tabagismo, são diversos fatores que a gente poderia passar o dia aqui listando, mas que tem que existir uma predisposição genética para determinado momento da vida aquela pessoa começar a desenvolver as manifestações clínicas da doença. Então, e essas manifestações, sob o ponto de vista clínico, assim, de que maneira os nossos ouvintes podem assim imaginar e procurar ajuda assim? Será que eu estou com lúpus? Quais são os principais sinais e sintomas que possam identificar a patologia? Não é simples, né, Joel? A gente que trabalha com medicina já há algum tempo, a gente sabe disso. Muitas vezes é aquela chamada doença esquisita, né? As pessoas costumam usar esse termo. Muitas vezes a pessoa começa com um quadro de febre, uma perda de peso, uma dor articular, uma queda de cabelo, uma lesão de pele. Muitas vezes a pele ela fica muito avermelhada quando se expõe ao sol, de forma não usual. E muitas vezes essas manifestações fazem o paciente procurar um médico, seja na emergência, seja um clínico, e a doença começa por aí. Até que começam a vir manifestações mais específicas ligadas ao lúpus, né? Algumas lesões cutâneas muito específicas. Uma das mais famosas é a chamada o rash malar, né? Em asa de borboleta, que é muito característico da doença numa fase inicial, uma artrite. Até que o paciente pode evoluir com lesões mais graves, como, por exemplo, uma das mais frequentes é o paciente evoluir com nefrite, que é o ataque autoimune dos rins, né? Anemia, leucócito baixo, plaqueta baixa. Então, são manifestações muito diversas, mas a doença sempre ela dá um sinal de alerta, que pode ser semelhante a outras doenças, pode ser semelhante a uma infecção, né? Por isso que é tão importante a população, diante de uma situação como essas, assim, de sintomas que a gente chama de inespecíficos, sempre está procurando um médico para que seja afastada a possibilidade de ser uma doença autoimune, como exemplo, o lúpus. Então, essa história do autoimune
Só para que a população, de uma maneira geral, possa entender isso é como se fosse um não reconhecimento do nosso organismo por células que são nossas mesmas. Como é que isso pode ser explicado para... É mais ou menos por aí, né? A gente fala que, dentro de uma linguagem médica, é como se o paciente perdesse a tolerância aos seus próprios tecidos, né? O seu sistema imune. O nosso sistema imune existe para nos proteger, né? Essa é a fisiologia, isso é o normal, é o habitual. Você tem uma infecção, você produz anticorpos e células que vão atacar aquela determinada bactéria, aquele determinado vírus. O que acontece nas doenças autoimunes é que o paciente acaba produzindo anticorpos e células que não só podem atacar o inimigo, né, aquela bactéria, aquele vírus, mas muitas vezes ataca também células do nosso próprio corpo. Então, um exemplo clássico disso, quando esses anticorpos atacam as células da pele, das articulações, dos pulmões, dos rins, da medula óssea, e levando essas manifestações clínicas mais direcionadas à doença. Então, é uma perda de tolerância. Existe um ataque causado pelo próprio sistema imunológico contra os pacientes portadores dessa doença. Eu tenho uma pergunta, pode ser? Claro. Pergunta ao doutor. É uma doença contagiosa que convive, né, em torno, precisa se preocupar, principalmente por ser uma doença assim, exposta na pele? Como é que é isso? É uma excelente pergunta. Conforme você falou, muitas vezes uma das formas de apresentações mais frequentes é a presença de lesão cutânea, que pode ser diversas formas. E muitas vezes o paciente acaba sofrendo preconceito, estigmatizado muitas vezes, porque as pessoas têm medo de aquela doença ser contagiosa, mas não é. Lúpus não é uma doença contagiosa, ela não é adquirida de uma pessoa para outra, pelo contato, seja direto ou indireto, respiratório, nada disso. É uma doença autoimune em que a pessoa já nasce geneticamente predisposta a desenvolver essa doença em algum momento da vida. Muito bom. Temos perguntas da plateia, Gabriela? Temos perguntas da população, vamos ver. Olá, doutor, bom dia. Meu nome é Letícia. Eu gostaria de saber quais são os sintomas da doença lúpus e como eu posso identificar ela. Excelente pergunta que a Letícia fez. Ela quer saber quais são os sintomas, os sinais e sintomas da doença. Então, falando um pouco daquilo que eu falei no início, né, coloquei no início, a doença ela nunca se manifesta de forma muito exuberante, na maioria das vezes. Muitas vezes o paciente se apresenta com uma queda de cabelo, uma lesão de pele, e muitas vezes o paciente ele reclama que pegou um sol e aquela lesão e a pele de repente se apresenta muito avermelhada, irritada, mais do que o habitual. Muitas vezes o paciente se queixa de dor. A dor é uma das manifestações mais frequentes, principalmente dores articulares. E na grande maioria das vezes, as dores articulares associadas ao lúpus, ela está associada à artrite. Ou seja, o paciente não sente só dor, ele tem inchaço na articulação, ele tem vermelhidão em cima da articulação. Isso dificulta a mobilidade do paciente. Às vezes o paciente, quando, por exemplo, tem lesão nos rins, que pode ser uma das formas de apresentação, ele vai se queixar de uma urina espumosa. Ele percebe que quando vai no banheiro, a urina está fazendo muita espuma. Ou ele tem uma palidez, ele está pálido, ele está anemiado. A anemia pode ser um sinal também. Mas reparem que são manifestações que podem ser confundidas com outras doenças. Isso não é específico de lúpus, mas o lúpus é uma doença que a gente tem que pensar em situações em que você pega esses pacientes e você não consegue identificar o que ele tem, considerando as doenças mais prevalentes. Então você tem que pensar em outras doenças menos prevalentes e uma delas são as doenças autoimunes, isso inclui lúpus eritematoso sistêmico. Temos mais uma pergunta, vamos conferir. Olá, doutor, bom dia. Meu nome é Georgina. Eu gostaria de saber como faço para prevenir o lúpus, para prevenir essa doença. Então, outra excelente pergunta da Georgina, é uma dúvida também muito frequente. Conforme eu falei, o lúpus é uma doença imunomediada, ou seja, autoimune, em que o paciente já nasce geneticamente predisposto a desenvolver. Portanto, não há como prevenir lúpus, mas existem algumas medidas que chamam a nossa atenção. Então, por exemplo, se você tem história familiar de parentes de primeiro grau, de pessoas sabidamente portadores de lúpus, e você tem que pensar que, possivelmente, você pode desenvolver a doença em algum momento da vida, porque existe essa correlação genética. Mas isso pode nunca acontecer. Então, lembrando que, para você desenvolver a doença, você tem que ser apresentado algum fator ambiental, como, por exemplo, tabagismo, um estresse emocional, uma exposição solar. Então, sabedor disso, você vai evitar certos hábitos que poderiam ser gatilho para desenvolver a doença. Um exemplo clássico é o tabagismo, né?
Estresse emocional, a gente sabe que a gente tem que saber lidar com as nossas emoções. Não é fácil, todos nós passamos por problemas, por estresse, mas a gente tem que saber lidar com isso. Mas não existe uma forma de você prevenir, nem um exame que vai fazer com que você identifique a doença se você não tiver manifestações clínicas. Mesmo que é muito comum a gente ver o paciente chegando com o resultado de um FAM positivo. FAM é um exame, são um conjunto de autoanticorpos que eles estão presentes no paciente com lúpus, né? Mas nem todo paciente que tem FAM positivo tem lúpus. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo. Se o paciente tem um determinado exame positivo, mas manifestações clínicas associadas à doença, a gente pode chegar à conclusão de que realmente se trata de lúpus. Mas é muito comum a presença de FAM na população. Lembrando que FAM positivo não é sinônimo de lúpus, mas todo lúpus tem que ter FAM positivo. Então, retornando à pergunta, não há forma de prevenção, apenas formas de você ter uma vida mais saudável. Obviamente que se você já tem um diagnóstico de lúpus, existe forma de você prevenir você acordar a doença. A gente quer que a doença fique dormindo. Então você vai evitar a exposição solar, você vai fazer atividade física, você vai fazer uma alimentação saudável, você vai tentar combater fatores de risco como obesidade, hipertensão, diabetes, gordura alta no sangue. Então é tentar levar uma vida mais saudável, é a melhor forma de você prevenir o desenvolvimento da doença e prevenir o que a gente chama de reativação da doença naqueles pacientes que já são portadores. Gabriela, eu acho que ficou bem esclarecido para todo mundo que lúpus, ele não vai mostrar para você, olha, estou com lúpus, mas ele vai te dar uma ideia de que você vai estar, como ele falou, esquisito, ou seja, você vai estar diferente. Algo errado. Aconteceu algo que está modificado. Você está com uma dor articular que você não tinha, você começa a ficar mais vermelho do que você era, ou seja, são sinais de alerta que você deve procurar o clínico e depois o reumatologista para que possa esclarecer e definitivamente tratar esse processo. Eu espero que vocês tenham ficado bem cientes do que possa ser lúpus e vou deixar por último, se você quiser fazer uma última consideração, ou a Gabriela, para que a gente possa então encerrar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre uma doença que muitas pessoas conhecem, outras não conhecem e ainda restam tantas dúvidas, né? Eu costumo dizer que até os médicos têm dúvida, eu tenho dúvida. Então, é uma doença muito complexa e a medicina está evoluindo para cada vez mais buscar novos tratamentos e conhecimento a respeito dessa doença. Quem quiser entrar em contato conosco, nós estamos presentes lá na Clínica Cliged, aqui em Macaé. Qualquer problema, estamos à disposição. Eu, a doutora Isabela, a doutora Fernanda e outros reumatologistas também. Muito bem, não acorde o lúpus. Obrigada, Bom dia. Bom dia.